Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé, e o tema de hoje é: não tente ajudar a Deus. Nós vamos ouvir um hino agora, depois a palavra e a oração da fé. Vamos lá. Precisar de um amigo, chame Jesus, chame Ele, aleluia, uma rocha firmada, um abrigo, oh Senhor, chame Jesus, o alívio do peso da cruz. Chame Jesus. Ele é o teu amigo verdadeiro, irmão. Ele é o teu amigo verdadeiro, irmão. O alívio do peso da cruz. Chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima a rolar, chame Jesus. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar. Ele atende. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar. Ele atende. Receba o Espírito Santo. Se vem, Receba. aleluia. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se um ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende. O teu pedido, irmão. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar. Ele atende. Toma posse da tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Preciosos irmãos,
O Deus que nós servimos, ele tem várias prerrogativas que nenhum outro tem. Primeiro, Deus é onipotente, o que significa que Deus pode todas as coisas. Claro, menos mentir, errar. Então, nós vamos para Jó capítulo 42, no versículo 2. Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Isaías capítulo 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ainda Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Então, está aí a onipotência de Deus. E por ele ser onipotente, ele pode ser onipresente. Isto é, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Está escrito em Jeremias. Vamos pegar aquela outra escritura, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todas as partes, contemplando os bons e os maus. Livro dos Salmos, capítulo 139, ou Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí o Senhor está. Se eu fizer da minha cama o céu, ali também o Senhor está. Por ele ser onipotente, ele também é onisciente. Ele sabe, conhece todas as coisas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Mas Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as encobertas, seja obras boas ou más. Deus também, ele é presciente, significa que ele conhece tudo antecipadamente. Lá no início de tudo, Deus conhecia o fim. Por isso que ele pôde nos eleger
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Agora, diante de um Deus assim, poderíamos nós desconfiar dele? Poderíamos nós não acreditar nele? Poderíamos nós pensar que ele não vai agir ou que ele precisa de uma ajuda? Não. Não, porque quando temos fé nele, a gente age conforme a mão de quem escreveu aos Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, plural, pela palavra de Deus foram criados, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, se Deus criou o mundo todo, Deus precisaria da nossa ajuda para realizar alguma coisa? Olha, nós somos muito privilegiados, porque a Bíblia toda só tem coisas que nos ajudam. Por isso, Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios 10, 11. Tudo isso foram escritos e estão lá para aviso nosso. Então, aconteceu alguma coisa ruim com alguém, é aviso nosso. Aconteceu alguma coisa boa, proveito nosso. Tudo é para nós. E nós vamos aprender que quando Deus promete, ou você coloca alguma coisa na mão de Deus, você não deve tentar ajudá-lo. Não, você entregou, você tem que confiar nele. Tá? Você tem que sair da frente e confiar. Deus não falha. Deus chamou Abraão. Vejam bem, Gênesis 12. E disse Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão sai da sua parentela, ele e a sua esposa, Sarai,
que virou Sara mais tarde. Ele, Abrão, que virou Abraão mais tarde. E lembrando que Deus o chamou. E Deus, ele é criterioso. Se Deus chama um homem, ele também chama a sua esposa. Porque Deus, lá em Gênesis, capítulo 2, Deus fez de Adão e Eva uma só carne. Então, quando Deus chamou Abraão, chamou Sara com ele. Abrão e Sarai. Agora, irmãos, o tempo é o nosso grande inimigo. Esse é o nosso problema. O tempo é o nosso grande inimigo. Porque depois da saída de Abraão, Deus silenciou com ele por 10 anos. Foi quando, lá em Gênesis 15, Deus fala com Abraão. E Abraão estava um pouco assim, triste, desanimado. Mas eu gosto desse meu Deus. Quando estamos desanimados, Deus nos anima. Lembra de Gideão? Ele ficou animado quando Deus o chamou de varão valoroso. Disse a ele que iria com ele. Deu prova disso. Pediu para ele alistar um exército. Ele fez 32 mil homens. Mas, na seleção para os seus soldados, ele ficou com 300. Aí ele desanimou. Mas Deus disse para ele: amanhã cedo, você desce escondido no arraial, no acampamento dos midianitas, se esconde que eu vou te mostrar alguma coisa. Eu vou te animar. Ele desceu lá com Purá e, estando ali, amoitado, escondido, vem um midianita e diz para o colega dele: rapaz, eu tive um sonho, não foi sonho, foi um pesadelo. Um pão de cevada. Olha, ele derrubou todo o nosso acampamento. Eu não sei o que é isso. Aí o colega disse: já sei o que é. Deus deu a interpretação para ele. Sabe o que é isso? É a espada de Gideão. Deus deu a Gideão todo esse exército aqui. Nós vamos morrer. Aquilo animou a Gideão. Gideão, então, volta da sua casa, com seus 300, e dão para eles cântaros com tochas acesas dentro dele. E separou de 100 em 100. E disse: quando eu tocar a buzina, vocês quebram os cântaros, arranca a espada e diz: espada do Senhor e de Gideão. Grita. Irmãos, foi uma vitória avassaladora, porque os midianitas começaram a brigar entre si, matando uns aos outros.
a aliança contra os filhos de Deus, porque era uma aliança militar. Você pode ler lá. Tinha 3 exércitos lá. Mas o nosso Deus é maior. Podem fazer aliança, mas se Deus estiver do teu lado, você é a maioria. Deixa os fofoqueiros se alinharem, deixa os invejosos se ajuntarem. São inimigos, mas têm algo em comum. É contra você e é normal inimigos se unirem para o bem comum. Mas enquanto o inimigo se reúne, se ajunta, faz aliança, Deus é a tua aliança. Deus está do teu lado, você é a maioria. Esse complô, Deus vai desfazer. Deus vai virar pó. Aleluia. Deus põe a mão e não vira nada. A vitória é tua. Permaneça com a palavra de Deus. Então, Abraão diz assim: Senhor, eu não tenho filho. Meu herdeiro vai ser um nascido aqui na minha casa. O que eu tenho é o mordomo meu, Eleazar, o Damasceno. Deus disse: Abraão, vou te animar. Era noite. Sai para fora. Sai um pouquinho para fora. Abraão saiu. E você sabe, onde não tem luz natural, o céu é lindo. O céu parece um tapete de diamante iluminado. Olha para o céu. Conta as estrelas, Abraão. E Abraão disse: não consigo contar, é muitas. Abraão, assim será a tua descendência. Mas já tinha passado 10 anos da promessa. E certamente Abraão contou sua experiência para Sarai. Ele contou. E Sara, mas o vaso mais fraco, ela pensou assim: eu já era estéril. Eu já estou com 75 anos de idade. Já se passaram 10 anos. Para mim, não vai dar mais. Não tem mais jeito. Olha, eu vou te dar um presente. Você precisa ter filho. A nossa serva Agar pode ser a mãe do meu filho. Você tem o direito de se relacionar com ela e ela vai dar um filho, será o nosso filho. Tem muita gente que, quando Deus demora um pouquinho, se desespera e tenta ajudar a Deus. Sim, como tirar uma borboleta do casulo, como tirar um pintinho da casca do ovo, coisa que a natureza está correta. Aquele esforço que o pintinho faz é para o bem dele. O esforço da borboleta é para o bem dela. E Deus não precisa da nossa ajuda. Sabe como podemos ajudar Deus? Tem uma maneira. É sair da frente. É dar passagem para Ele passar. Porque Ele sempre
tem que ir na nossa frente. Isaías 45, 2. E eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, tem uma maneira de ajudar Deus. É sair da frente, porque se você não sai da frente, não é que você estorva Deus, você se estorva. Porque Deus, com a mão naquilo, quando você põe a mão, Deus tira a mão dele. E o tempo é o nosso inimigo. Mas essa lição de hoje, tá? É para aviso teu, para aviso nosso. Deus não tarda. Deus não chega atrasado. Deus vem na hora certa. E Abraão deu ouvidos a Sara, ou a Sarai ainda, né? Ele deu ouvido. E entrou em Agar. E de Agar nasceu Ismael. E você sabe que como que Deus é cumpridor da palavra. Sendo filho de Abraão, Deus teve que abençoar Ismael. Mas Ismael começou ali. Sara começou a ser desprezada e acabou expulsando Agar. Então, desde lá, Agar já deve ter ensinado Ismael, que era um selvagem, tá? A odiar a Isaac, o filho da promessa. A odiar Israel, porque de Ismael veio os árabes, inimigos de Israel. Então, o tempo fez com que Sara duvidasse de Deus, tá? Duvidasse de Deus. Fez igual Eva, comeu e deu para o seu marido. Ali foi uma falha de Abraão. Deus acabara de dizer para ele. Deus chamou os dois. Agora, Deus não falha, Deus não chega atrasado. Se está demorando para você, não para Deus. Deus tem na sua agenda, Deus tem no seu calendário, Deus tem a data, Deus tem no seu relógio o tempo certo, a data certa, a hora certa, quando ele vai agir. Eclesiastes 3. Deus tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. E não olhe para o tempo. Hebreus 10, 36. Por que necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Há uma escritura que não tem nada a ver com o assunto, mas dá para mostrar para você que Deus cumpre no tempo certo. Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado,
e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus tarda para quem é impaciente. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo canto na minha boca. Espera no Senhor. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você colocou a filha, o filho na mão de Deus, não tenta tirar, tá? Deixa lá, confia, dobra o seu joelho apenas, não tenta fazer nada, atrapalha, ele fica irritado, ela fica irritada, confia, não tenta discutir com o marido, com a esposa, confia em Deus, deixe na mão dele, glória a Deus, Deus sabe melhor, Deus vem na hora certa. Para Lázaro, Deus não veio na hora que o povo pensava que era certa. Ele ficou doente, ele teve febre, ele emagreceu, ele morreu, e Deus não veio, Jesus não veio. Quando veio, já estava na sepultura, mas aos olhos de quem estava lá, ele chegou atrasado. Não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Ele chegou na hora certa. Porque se ele viesse antes, curaria o enfermo. Mas ele veio para fazer algo maior, algo que já estava nos planos de Deus, para mostrar que nada está perdido. Deus é o Deus que planta em solo desértico e faz florescer floresta, faz dar fruto. Esse é o nosso Deus. Nada está perdido para Deus. Não, confia nele, chama Jesus, conta os teus problemas, fale da tua dor, fale da tua luta, fale dos teus planos e descansa e deixa. Deus vem no tempo certo. Então você aprendeu que você não tem que tentar. Você não tem que tentar ajudar Deus. Você deve apenas confiar em Deus. Deus não falha. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará por você. Nós vamos falar com Deus. O irmão Fábio Medeiros pede oração pela sua vida e família, por Basílio e família, pelo meu filho Tiago Medeiros, pela minha nora Gabriele Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Flávio Medeiros, por Mário Celso Barbosa e família, por Mariana, por Cleia, por Michele, por Francilene e minha família, por Flávia, Francilene, família e por Flávia. A irmã Irene, pedimos oração em favor do Alfredo para que a pressão normalize.
A irmã Cida, peço oração por Moisés, por libertação e salvação e também por toda a família. A irmã Lloyd Medrado, peço oração por minha família. A irmã Sandra, peço oração por mudança. Deus sabe o que preciso, urgente. E também Cristian Prá, que fez uma cirurgia da próstata, e diz que está confiante que esse câncer já está morto. O irmão, oração, irmão Eleudes Germano, pastor, peço oração em meu favor e por minha esposa, Jocilene. Peço por libertação e transformação. Que Deus possa abrir a porta do emprego para mim. Que Deus possa colocar sua mão sobre o nosso lar. Que possamos ser um casal, que possamos ser um casal abençoado e próspero, andando pelos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer isso. Oração por Bárbara Rejane, Marcos Vinícius, Isabela, Ana Lídia, Elisandra dos Santos, Eliseu dos Santos, Emerson dos Santos, Gabriel Piva dos Santos, Rebeca Piva dos Santos, Antônio Nogueira dos Santos, Laura Piva, Daiane dos Santos, Orlando Tenório, Caliane Oliveira Franca Reis, Júlia Franca Reis, Joabe Reis Nogueira, Anselmo, Viviane, Miguel e Anderson, família da irmã Marilza, Débora Pereira França, Antônia Pereira França, Elimara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sanora, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Jacira Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Rácios Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Victor César Ribeiro Reis. Nós vamos orar e eu conto com a tua oração, tá? Me ajuda. Se a oração de um pode, de muitos também pode mais. Oremos. Pai, primeiramente eu venho te agradecer pelas muitas bênçãos recebidas. Agradecer porque estou em tuas mãos, desde o meu levantar até o meu deitar. 24 horas em tuas mãos. E aqui está esse caderno de oração. Eu li apenas à frente o verso de uma página. Mas eu tomo todo o caderno. Tem muitos nomes aqui de pessoas necessitadas, precisando de um amparo, de uma ajuda, de uma cura, de uma libertação. Inclusive os de hoje que têm nos pedido. Até aqui veio mais alguns. Pela família Teodoro, meu lar, filhos e família. A mãe Eunilza, peço oração pelo trabalho da Márcia. Deus sabe melhor. Então, Pai, eu junto todos esses pedidos. Pessoas clamando por emprego e pela família. Pessoas com pressão alta. Pessoas que foram recentemente operadas, passaram por cirurgia. Pessoas drogadas. Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor, toma cada pessoa que o nome está no caderno, que pediu oração, cada família, cada pessoa enferma, desempregada, pessoas depressivas. Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, opera o milagre, opera a bênção, abre caminho, Senhor, esforça suas coragens, porque chega momento
que o tempo vai passando e a incredulidade, ela vai se assentando, a fé vai se esvaindo. Ó Deus, o Senhor não tarda, não. Às vezes parece que o Senhor está tardando, mas o Senhor tem tudo pré-ordenado, inclusive a nossa salvação, antes da fundação do mundo, significando que a gente vence qualquer batalha, qualquer guerra. O meu nome, creia, filho, que o teu nome está lá, aleluia, na galeria celestial, no livro da vida do Cordeiro, os eleitos que vencem todas as batalhas. Senhor, estende a tua mão e opera o milagre, abençoando as famílias, principalmente, curando os enfermos, libertando os oprimidos e abrindo portas de trabalho para o pai, para a mãe, ganhar o pão de cada dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos para a leitura e tem aqui um agradecimento. O Cícero agradece pela recuperação de sua esposa Madalena. Ela pegou aí esse vírus da dengue. Mas, graças a Deus. Olha, nós tivemos 47 conexões, uma média de 60 irmãos. Em Tupã, o irmão Alfredo, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a irmã Miriam Araújo, o irmão José Luiz, a irmã Irene Família e a irmã Marisa. Em Bastos, o irmão Eduardo, a irmã Cília e a irmã Nísia. Em Manduri, a irmã Cláudia. No Óleo, o irmão Estevão com a família. Marília, a irmã Bárbara. Limeira, irmão Cícero e a irmã Madalena, irmão Isaac Martins, irmão José, irmã Maria e irmão Natanael. Em Três Lagoas, a irmã Maria Luzinete, irmão Aldair e a irmã Leila. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães e Elias Guimarães. Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão Fábio Medeiros. Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela, Pirapozinho, Leandra Góes. Inúbia Paulista, Adão, irmã Maria. São José dos Campos, irmã Lúcia e família. Rubiácea, irmã Lloyd Medrado. Poço Fundo, Minas Gerais, família Teodoro. Em Budas Artes, Roseni Xavier. Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Placas do Pará, irmã Janete Jarenco. Cantagalo, Mato Grosso, Paraná, João Namaga. Araçatuba, mãe Eunilza. Várzea Grande, Mato Grosso, pastor Efraim. Uberlândia, Minas Gerais, a irmã Glauciane Nunes. Anápolis, Goiás, a irmã Keila. Lins, o irmão Eleudes Germano. Em Leme, o irmão Natanael Guilhardi. Que o Senhor continue os abençoando no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Shalom a todos. Até amanhã, se Deus quiser.